leitura da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, ao capítulo 23, versículos de 1 a 49. Teremos agora a homilia do Santo Padre na celebração eucarística deste domingo de Ramos, 10 de abril. Depois de 2 anos, momento de voltarmos à Praça São Pedro para a celebração da Semana Santa. Santo Padre fará a homilia em italiano. Um forte vento passa pela Praça São Pedro. Inicia o Papa: no Calvário confrontam-se duas mentalidades. Vemos no Evangelho como as palavras de Jesus crucificado se contrapõem às dos seus adversários. Esses vão repetindo como se fosse um refrão: salva-te a ti mesmo. Dizem-no os chefes: salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Proferem-no os soldados: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também um dos malfeitores, tendo ouvido tais palavras, repete-as: não és tu o Messias, salva-te a ti mesmo. Salvar-se a si mesmo, olhar por si mesmo, pensar em si mesmo, não nos outros, mas apenas na própria saúde, no próprio sucesso, nos próprios interesses, ter, poder e aparecer. Salva-te a ti mesmo. É o refrão da humanidade que crucificou o Senhor. Reflitamos nisto. Mas a mentalidade do eu opõe-se à de Deus. Salva-te a ti mesmo confronta-se com o Salvador que se oferece a si mesmo. No Calvário, segundo o Evangelho de hoje, também Jesus toma a palavra 3 vezes como seus adversários. Em nenhum dos casos, porém, reivindica qualquer coisa para si mesmo. Na verdade, nem sequer se defende ou justifica a si mesmo. Reza ao Pai e oferece misericórdia ao bom ladrão. Particularmente, uma das suas expressões marca a diferença do salva-te a ti mesmo. Perdoa-lhes, Pai. Detenhamos nessas palavras. Quando são pronunciadas pelo Senhor, no momento específico, durante a crucificação, quando sente os cravos perfurar-lhe os pulsos e os pés. Tentemos imaginar a dor lancinante que isso provocava. Lá, na dor física mais aguda da paixão, Cristo pede perdão para quem o está perfurando. Naqueles momentos, apetece-nos-ia apenas gritar toda a nossa raiva e sofrimento. Jesus, ao contrário, diz: Pai, perdoa-lhes. Diversamente de outros mártires feridos na Bíblia, não repreende os algozes, nem ameaça castigos em nome de Deus, mas reza pelos ímpios. Cravado no patíbulo da humilhação, aumenta a intensidade do dom, que se torna perdão. Fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi. Irmãos e irmãs, pensemos que Deus procede assim também conosco. Quando lhe provocamos dor com as nossas ações, Ele sofre e o único desejo que tem é poder perdoar-nos. Para nos darmos conta disso, contemplemos o crucificado. É das suas chagas, daqueles orifícios de dor causados pelos nossos cravos, que brota o perdão. Fixemos Jesus na cruz e pensemos que nunca recebemos palavras melhores. Pai,
perdoa-lhes. Fixemos Jesus na cruz e vejamos que nunca recebemos um olhar mais terno e compassivo. Fixemos Jesus na cruz e convençamos-nos de que nunca recebemos um abraço mais amoroso. Fixemos o crucificado e digamos: obrigado, Jesus. Amas-me e perdoa-me sempre, mesmo quando me custa amar e perdoar a mim mesmo. Ali, enquanto é crucificado, no momento mais difícil, Jesus vive o seu mandamento mais difícil: o amor aos inimigos. Pensemos em alguém que nos feriu, ofendeu, decepcionou. Em alguém que nos irritou, não nos compreendeu ou não foi um bom exemplo. Quanto tempo nos demoramos a pensar em quem nos fez mal, como também a olhar para nós mesmos e a lamuriar-nos pelas feridas que nos infligiram os outros, a vida, a história. Hoje Jesus ensina-nos a não perdermos nisso, mas a reagir, a romper o círculo vicioso do mal e dos queixumes, a reagir aos cravos da vida com amor, aos golpes do ódio com a carícia do perdão. Mas nós, discípulos de Jesus, seguimos o Mestre ou o nosso instinto rancoroso? É uma pergunta que devemos nos fazer. Seguimos o Mestre ou seguimos o nosso instinto rancoroso? Se queremos verificar a nossa pertença a Cristo, vejamos como nos comportamos com quem nos feriu. O Senhor pede-nos para responder não como nos apetece a nós, nem como fazem todos, mas como Ele procede conosco. Pede-nos para quebrar a corrente do amo-te se me amares. Sou teu amigo se fores meu amigo. Ajudo-te se me ajudares. Assim não. Em vez disso, compaixão e misericórdia para com todos, porque Deus vê um filho em cada um. Não nos divide em bons e maus, em amigos e inimigos. Somos nós que o fazemos, fazendo-o sofrer. Para Ele, todos somos filhos amados, que deseja abraçar e perdoar. Aquele também convite do Filho, aquele Senhor, envia os seus servos para as encruzilhadas do caminho. Brancos, negros, bons e ruins, sãos ou doentes, todos. E o amor de Jesus é para todos. Não existe privilégio. Para todos. O privilégio de cada um de nós é ser amado, perdoado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho sublinha que Jesus dizia isto é, não o disseram uma vez por todas no momento da crucificação, mas passou as horas na cruz com essas palavras nos lábios e no coração. Deus não se cansa de perdoar. Devemos entender isso. Devemos entender com o coração. Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, mas Deus nunca se cansa. Não suporta até certo ponto para depois mudar de ideia, como nós somos tentados a fazer. Jesus ensina, o Evangelho de Lucas veio ao mundo para nos trazer o perdão dos nossos pecados. E no fim, deixou-nos esta ordem concreta: pregar a todos, no seu nome, o perdão dos pecados. Irmãos e irmãs, não nos cansemos do perdão de Deus. Nós, sacerdotes, de o ministrar, e cada cristão, de o receber e testemunhar. Não nos cansemos do amor de Deus, do perdão de Deus.
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Notemos mais uma coisa. Jesus não só implora o perdão, mas diz também o motivo. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas como é possível? Os seus opositores tinham premeditado a morte dele, organizado a sua captura, os julgamentos, e agora estão lá no Calvário para assistir ao seu fim. E, todavia, Cristo justifica aqueles violentos, porque não sabem. É assim que Jesus se comporta conosco. Faz-se nosso advogado. Não se coloca contra nós, mas por nós, contra o nosso pecado. É interessante o argumento que usa, porque não sabem. Aquela ignorância do coração que todos nós temos. Quando se usa violência, nada mais se sabe sobre Deus que é Pai, nem sobre os outros que são irmãos. Esquece-se a razão por que se está no mundo e chega-se a realizar absurdas crueldades. Vemo-lo hoje na loucura da guerra, onde se torna a crucificar Cristo. Sim, Cristo é pregado na cruz mais uma vez, nas mães que choram a morte injusta de maridos e filhos. É crucificado nos refugiados, que fogem das bombas com os meninos no braço. É crucificado nos idosos, deixados sozinhos a morrer, nos jovens privados de futuro, nos soldados mandados a matar os seus irmãos. Cristo é crucificado ali, hoje. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos ouvem esta frase incrível, mas apenas um o acolhe. É um malfeitor, crucificado ao lado de Jesus. Podemos pensar que a misericórdia de Cristo suscitou nele uma última esperança e o levou a pronunciar essas palavras. Jesus, lembra-te de mim. Como se dissesse, todos se esqueceram de mim, mas tu pensas até naqueles que te crucificam. Então, poderia haver também para mim um lugar contigo? O bom ladrão acolhe Deus quando a vida dele está prestes a terminar. E assim, a sua vida recomeça. No inferno do mundo, vê abrir-se o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Eis o prodígio do perdão de Deus que transforma o último pedido de um condenado à morte na primeira canonização da história. Irmãos e irmãs, nesta semana, acolhemos a certeza de que Deus pode perdoar todo o pecado. Deus perdoa tudo. Pode perdoar todo o distanciamento, todo choro em dança. A certeza de que com Jesus há sempre lugar para mais um. A certeza de que com Jesus a vida nunca acaba. Nunca é tarde demais. Com Deus sempre se pode voltar a viver. Com Deus sempre se pode voltar a viver. Coragem. Caminhemos para a Páscoa com o seu perdão. Porque Cristo intercede continuamente por nós junto ao Pai. E olhando para o nosso mundo violento e ferido, Jesus não se cansa de repetir. E nós façamos agora com o nosso coração em silêncio. Repetir com Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras na homilia, na celebração eucarística deste domingo de Ramos.